Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem o botão escrito inscrever-se. É só você clicar nele que automaticamente você já vai ser inscrito aqui, não perder nenhum vídeo. Pra você também não esquecer, se você puder, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, pra eu poder assistir também esse devocional, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Bom, quero falar com vocês sobre esse tema que tá aí no título. Deus não te ama mais por nada que você faça ou deixe de fazer. E isso é um pouco complicado da gente escutar, porque a gente tá acostumado em ser amado, em ser aceito pelas coisas que a gente faz. Não é amado pelas coisas que a gente deixa de fazer em muitos casos. Isso é uma coisa, falo até de mim, né? Mais de mim no caso, que eu preciso me policiar muito. Porque às vezes eu tenho algumas coisas que eu quero fazer, só faço porque eu acho inconscientemente, e às vezes a gente age exatamente assim. Faz uma coisa pra Deus, tá? Tanto na igreja quanto fora da igreja. Não porque a gente acredita que aquela é a forma correta, mas porque a gente acredita que Deus vai nos amar mais por a gente estar fazendo aquilo. Ou ele vai deixar de nos amar por a gente estar fazendo aquilo ou deixando de fazer também. Então tem esses dois lados, né? Esses dois pontos de vista que muitas das vezes a gente vive, a gente pratica na nossa vida, no nosso dia. Porque nós estamos acostumados com amores condicionais. Então, tudo que é uma condição para você ser amado, nós estamos acostumados com isso. A gente cresceu dessa forma e a gente transfere isso para Deus. É meio que inevitável isso, sabe? Umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso, de transferir para Deus algumas coisas, algumas atitudes, algumas falas das pessoas que a gente convive e a gente transfere isso para Deus como se Deus fosse como aquelas pessoas ou como aquela pessoa específica. E uma coisa que a gente sabe, que a gente escuta muito falar desde quando a gente é criança também, é que Deus, ele não muda. Então, logicamente, se você faz alguma coisa, é claro que Deus, ele ensina, ele corrige, porque ele é um pai que não deixa você fazer o que você quiser também. E tudo bem, eu te amo, então você pode continuar fazendo isso. Não é assim, ele corrige, ele nos instrui se a gente tá errando ou se a gente tá acertando. O problema é a gente achar que o amor de Deus, ou que a gente é capaz de mudar o amor de Deus pelas nossas atitudes, por aquilo que a gente faz, como eu disse, ou por aquilo que a gente deixa de fazer. Porque com as pessoas, com o ser humano, é assim. Não tem como a gente falar que não é assim, né? Às vezes a gente pode não demonstrar, mas se alguém faz alguma coisa que nos deixa triste ou que nos magoa de alguma forma, a gente começa a ficar assim um pouco com a pessoa, né? Ou se é o contrário, se a pessoa fala algo que a gente gosta, algo que nos agrada, a gente às vezes trata a pessoa melhor, né? Isso é errado, mas isso é uma coisa que o ser humano faz. E a gente transfere isso para Deus e acha que ele é do mesmo jeito e que ele age da mesma forma, mas ele não muda. Então coloca isso na sua cabeça, coloca isso na minha cabeça. Ele não muda, porque imagina você, se eu e você cometêssemos algum pecado, alguma coisa, e aí Deus falasse assim: porque você fez isso, eu não te amo mais. Aí a gente vai lá e acerta em alguma coisa. Aí Deus fala: agora eu te amo porque você acertou isso. Imagina, meu Deus do céu. Realmente, quando a gente pensa que Deus é assim, a gente tem muita criatividade, né? Porque só uma pessoa vai ser muito criativa pra pensar essas coisas. E a gente pensa. E eu li uma frase que diz assim: eu faço porque sou e não sou porque faço. Falei, dei o exemplo lá no início. Às vezes a gente aprendeu isso. Entende isso, que a gente é mais aceito, né? Que os olhares das pessoas nos aceitam mais porque a gente faz alguma coisa ou porque a gente é daquela forma. Então, por exemplo, você tem aí a sua profissão, seja ela qual for, você trabalha com isso, ou você faz muito isso, você é muito proativo, você é isso, você é aquilo. Então as pessoas, elas olham pra você e vê isso, né? Às vezes as pessoas, elas olham pra mim e me vê como uma influenciadora, por exemplo. Eu sou uma influenciadora. Eu faço as coisas que eu faço, os vídeos em si, porque eu sou dessa forma.
Porque eu sei que eu sou filha de Deus e eu consigo influenciar as pessoas mesmo que eu não esteja fazendo um vídeo. Mas eu não sou filha de Deus, eu não sou mais amada por Deus porque eu faço vídeos, né? Então esse foi só um exemplo para você entender que não é aquilo que você faz que determina quem você é quem você é que vai determinar o que você faz e como você faz e como você enxerga o que você faz. Se você acha que você é só um médico, se você estiver só como um médico, é só aquilo, você é aquela profissão. Mas se você sai daquilo, se você vai fazer outra coisa, já é estranho, já é diferente. Eu até falo, né, você está médico, você está em tal cargo, você está em tal posição. Não é que se você deixar de fazer aquilo, você deixa de ser uma pessoa influente, uma pessoa importante, uma pessoa querida. Não, mas você é reconhecido, você é amado, você é aceita por aquilo que você faz. Mas e se você deixar de fazer isso? Será que as pessoas elas vão continuar aceitando? A questão não tá nas pessoas, tá em como você vê as pessoas nesse sentido também e como você acha que Deus te enxerga por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer. Então, o que eu percebo até mesmo dentro da igreja é que as pessoas fazem as coisas e às vezes fazem muitas coisas para serem vistas, para serem notadas, para serem importantes, para ter cargos às vezes. Isso é pesado, mas é o que acontece. Isso dentro e fora da igreja. E às vezes quando a pessoa deixa de fazer aquilo, a pessoa não é tão mais importante, a pessoa não é tão mais notada, porque simplesmente ela deixou de fazer alguma atividade, ela deixou de fazer, de exercer alguma coisa. E aí, o que eu percebo é que as coisas começam a ficar muito pesadas. Tanto, como eu falei, na igreja, fora da igreja, a gente começa a fazer as coisas porque a gente tem que fazer as coisas para Deus, seja em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente. A gente começa a colocar um peso sobre nós, uma carga sobre nós que não é nossa, sabe? Que não é Deus que está colocando. Às vezes é as pessoas que estão colocando, ou às vezes é a gente mesmo que está se colocando. Porque a gente acha que se eu deixar de fazer isso, a pessoa não vai gostar mais de mim, ou as pessoas vão me ver de forma diferente. Então é a gente também que se coloca um peso que não é nosso, que não é para estar ali. Eu percebo também é que nesse processo, nesse caminho, a gente acaba se perdendo. A questão da identidade, que essas pessoas falam muito, de saber quem você é. Porque se você sabe quem você é, não é o que você faz que vai determinar a sua importância, mas é simplesmente por ser quem você é realmente. Então você começa a não se colocar tanto peso em coisas que não é pra se colocar, sabe? As coisas, as tarefas em si, elas começam a não ficar tão pesadas assim. O que acontece é que quando a gente vive uma vida assim, sabe? Uma vida de que realmente a gente começa a falar, eu só sou importante, eu só sou amada, eu só sou aceita. Se eu faço algo, sabe, eu deixo de ser amado porque eu deixo de fazer alguma coisa, isso se torna muito pesado para nós. Muitas pessoas têm vivido exatamente isso, uma exaustão emocional, uma exaustão assim na vida em si por causa dessas atitudes, por causa desse pensamento da pessoa. Como eu disse, eu mesma preciso me policiar muito em relação a isso, porque eu já vivi muito isso e eu ainda preciso me policiar para não viver isso. Só vou ser amada por Deus se eu fazer isso, né? Se eu dizer isso, se eu falar não para isso, Deus vai estar me olhando desse jeito, porque às vezes as pessoas estão me olhando meio assim torto, né? Como dizem. Preciso me policiar muito nisso e às vezes você também que tá assistindo precisa fazer isso. Precisa entender que Deus não é como as pessoas. Logicamente que nem sempre a gente vai estar certo, nem sempre a gente vai acertar. Mas não quer dizer que o olhar de Deus muda sobre nós por causa daquilo, sabe? Por causa de um erro. Quer dizer que Deus não vai nos corrigir, que Deus não vai nos alertar. Mas não quer dizer que Ele deixa de nos amar ou deixa de nos aceitar porque as outras pessoas não estão nos aceitando, não estão nos amando, porque a gente deixou de agradá-las, vamos se dizer assim, sabe? Nós somos assim, me coloco nesse meio, como seres humanos. A gente ama as pessoas, a gente aceita, a gente ri, a gente tudo, enquanto as pessoas estão fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que a gente quer. Mas quando a gente fala um não, se posiciona ou algo assim, a gente é visto como uma pessoa ruim, como uma pessoa chata, como uma pessoa, sabe,
Enfim, tantas coisas que as pessoas podem pensar por a gente não fazer aquilo que elas querem que a gente faça. E que entra a questão da exaustão que eu falei. Se você viveu uma vida somente para tentar agradar as pessoas, para tentar fazer o que as pessoas acham que você deveria fazer, sinceramente é uma vida assim que realmente você vai ficar sempre cansado, sempre com a sua mente exausta, seu corpo vai sentir isso, enfim. E aí a gente acaba achando assim, Deus não me ama mais porque eu deixei de fazer isso que aquela pessoa queria. Então se aquela pessoa deixou de me aceitar, deixou de me amar, deixou de me ver de uma forma boa porque eu deixei de fazer isso pra ela, então quer dizer que às vezes Deus tá me vendo da mesma forma, então, às vezes Deus não me ama mais por causa disso. Então esse vídeo é pra te alertar e me alertar sobre esses tipos de pensamento que a gente tem sobre Deus. Às vezes não é com um simples vídeo desse que você vai mudar a sua mentalidade, é orando a Deus sobre isso. É muito difícil a gente chegar até Deus e falar, Deus, eu estou pensando isso e isso de você. Mas talvez é porque essa pessoa é assim. Essa pessoa que é mais próxima de mim é assim, me trata assim ou me vê dessa forma, então eu acho que o Senhor é da mesma forma. Às vezes a gente precisa ser sincera com Deus, né? Porque às vezes a gente quer esconder de Deus uma coisa que não tem como. Não tem como esconder nada de Deus, né? As pessoas a gente pode até esconder, mas de Deus a gente não consegue, e às vezes a gente vive nisso. Por isso que a gente continua carregando esse peso. É até uma frase que eu quero que vocês guardem bem e levem para todas as áreas da sua vida. Só porque você consegue carregar bem, não quer dizer que não esteja pesado. Às vezes você carregando muitas coisas realmente por causa da sua reputação, né? Reputação nada mais é do que o que as pessoas pensam a seu respeito. Então, às vezes você quer carregar uma reputação intacta, né? E que ela não vai ser intacta, porque como eu falei, quando você deixar de fazer alguma coisa que aos olhos das pessoas você deveria fazer, você já é a pior pessoa do mundo. O caráter é aquilo que Deus vê, aquilo que você faz quando ninguém mais está olhando, né? Só Deus mesmo. Você precisa escolher se você quer manter a sua reputação diante das pessoas ou se você quer realmente manter uma vida verdadeira também, com Deus, com as pessoas e, né, manter o seu caráter ali, que é o que importa pra Deus também. Então, se hoje alguém te perguntasse quem é você, fulano, você saberia responder não falando as coisas que você faz, sabe? Não falando das atividades que você exerce. Não falando assim, eu sou dona de casa, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou isso, eu sou aquilo. Claro que Deus vê as coisas que a gente faz, mas Ele não vê somente aquilo, Ele vê além daquilo. As pessoas em si, elas só veem aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas Deus, Ele vê além. Ele vê realmente quem você é. Ele vê por dentro ali aquela pessoa, aquela menina sonhadora, aquele menino que, sabe, realmente ali é temente a Deus. Ele vê as coisas bem mais a fundo do que a gente vê, bem mais a fundo do que as pessoas possam imaginar. Então a pergunta para encerrarmos esse devocional é: quem é você? Se anularmos aquilo que você faz, quem é você apesar daquilo que você faz? Você vê Deus de uma forma diferente quando você faz mais alguma coisa? Ou quando você deixa de fazer alguma coisa? Quando você lê mais a Bíblia, você se sente mais amada por Deus só porque você está lendo mais? Se você ora mais, você está se achando melhor do que outra pessoa? Ou mais amada por Deus, ou mais aceita por Deus porque você está fazendo isso? Às vezes eu também sou assim. E eu sei que isso é um pouco complicado da gente mudar. Mas talvez Deus está nos chamando a atenção nisso hoje. Para isso hoje, né? Para que a gente possa entender que nós vamos fazer todas essas coisas não para Deus nos amar mais, mas porque Ele já nos ama. E entender que a gente nunca vai ser aceito por todo mundo. A gente nunca vai ser bem visto por todo mundo nas coisas assim, exatamente, que as pessoas acham que a gente deveria fazer ou não. Isso é normal, né? Uma coisa que às vezes a gente acha que não, né? Porque a gente quer viver realmente ali, tentando agradar, tentando, né? Ser aceito realmente, mas procure, sabe, fazer a vontade de Deus para sua vida e procure ser o mais sincero possível com Deus sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você quer. Não fique reprimindo também aquilo que você sente. Que você entenda que essa diferença do ser e do fazer, que você faz por quem você é, não faz para poder ser aceito
ou para poder fazer alguma coisa para que Deus te veja de uma forma diferente. Então é isso, espero que esse devocional tenha abençoado a vida de vocês. Como eu falei, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo e compartilha esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Me fala aqui o que você pensa sobre esse assunto, o que você já pensou, né, em relação a isso, sobre você ser aceito por Deus por você deixar de fazer ou fazer mais alguma coisa. E é isso, eu te espero no próximo devocional, se Deus quiser. Tchau!